Existem lugares, ambientes que estão te aguardando, que espera por você. Só que esses lugares, esses ambientes, eles vão exigir de nós uma outra versão, uma versão diferente. Uma versão que muitas vezes tem que adquirir muito conhecimento, uma versão que tem que ter um novo comportamento, um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar. Vai exigir de você que você confie somente na sua fé, para que tudo se move. E por que eu estou falando com vocês hoje? Porque o Espírito Santo ministrou algo incrível no meu coração e que tem resposta para aquilo que você anseia, para aquilo que você espera. E eu espero que eu seja uma resposta hoje do que talvez você esteja orando aí e até agora não entendeu. Mas hoje o Espírito Santo, ele me deu uma visão de um portal, sabe? Um portal. Normalmente você vê isso em filme, sabe? Quando um portal se abre e pelo aquele portal você consegue enxergar tudo que tem lá do outro lado. Tudo que você vê lá do outro lado. E aí você vê teus sonhos, você vê seu casamento, você vê seus filhos, você vê sua casa, você vê seu carro, você vê sua saúde, você vê a sua vida financeira, você vê a libertação do vício, você vê a cura. Nesse portal você consegue ver tudo isso. E conforme você olha para esse portal e vê que está lá do outro lado, você sabe que tem muita coisa em você que vai precisar mudar para você querer atravessar para lá, para você querer viver naquele lugar. E foi dessa forma que o Espírito Santo falou comigo em relação a isso. Que às vezes a gente só quer visualizar, às vezes a gente só quer imaginar, mas não estamos dispostos a querer literalmente vivenciar aquilo de verdade. Porque vai custar muitas vezes o nosso tempo, vai custar muitas vezes até o que a gente tem para querer estar lá. E o Espírito Santo deixou bem claro para mim que muitas coisas eu não vivo, muitas coisas você não vive, muitas coisas eu não vou viver, muitas coisas você não vai viver, mas não é porque Deus não quer que você viva, é porque você literalmente não se permite viver o extraordinário de Deus. Porque a gente tem um costume muito grande de se apegar. A gente se apega muito. E a gente acha que se a gente soltar, a gente não vai conseguir mais. A gente acha que se eu abrir mão disso, o que vai ser de mim lá na frente? Então a gente prefere muitas vezes ficar na imaginação, né? A gente prefere muitas vezes ficar ali na esperança, sabe? A esperança é a última que morre. E perdemos grandes oportunidades. E o Espírito Santo foi muito claro comigo, ele falou assim: Deise, o meu desejo é fazer milagre. O meu desejo é tirar você daqui para te colocar aqui. O meu desejo é que você saia dessa experiência aqui para viver essa experiência aqui. Só que eu não posso fazer só porque eu quero fazer. Eu preciso que você me permita fazer. Quando você vê minha mão, quando você vê o meu mover, quando você vê o meu agir, você experimenta. E eu tenho experimentado algumas coisas espirituais que está sendo muito incrível e que isso está cada vez firmando mais a minha fé, cada vez confirmando mais no que eu decidi acreditar. E eu não falo de algo externo, eu não falo do material, mas eu falo da mão de Deus. Do que Deus ele é capaz de fazer por amor a mim e por amor a você. O que Deus é capaz de fazer para realizar um sonho seu. A partir do momento que você olha esse portal e fala, eu quero ir para aquele lado. Eu quero entrar naquele lado. E a gente muitas vezes vai precisar matar o ego. O nosso ego é uma bênção de Deus, mas ele quer nos proteger. E às vezes o nosso ego ele tá cheio de medo, o nosso ego tá cheio de dúvida, o nosso ego tem limite. Então muitas vezes ele quer entrar na frente da fé. Ele quer entrar na frente da realização. Então, a palavra de Deus diz que
Se você decide viver pelo Espírito você vai experimentar as coisas do reino. Talvez esse portal, através da minha vida, está sendo aberto para você hoje. Talvez você está assim, se imaginando como seria, que bacana, que legal viver isso. Só que eu quero que você tenha ciência disso, que o que você quer viver, aonde você quer morar, o que você quer experimentar, existe do jeitinho que você imagina, do jeitinho que agradaria seu coração. Mas você precisa se permitir a viver isso. Sabe, o Espírito Santo hoje está dizendo para mim, dizendo para você, não importa o tempo. Viva intensamente no meu espírito. Viva intensamente no ambiente, no lugar que eu te coloquei. E veja o que eu sou capaz de fazer. O que eu sou capaz de realizar. Gente, quando você chega nesse nível, preste muita atenção. Quando você chega nesse nível de dependência extrema de Deus, de dependência do Espírito Santo, o medo, ele não te domina. Você não fica imaginando, meu Deus, o que vai ser de mim depois daqui? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Você não está preocupado com isso, sabe por quê? Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para te cumprir. Deus jamais vai te mostrar algo se ele não tem a intenção de te dar. Quando Deus te mostra algo que você acha que é impossível para você, você vai olhar e enxergar aquilo ali como algo que Deus está querendo te dar aquilo ali. Gente, Deus não é um homem mau. Deus não é um homem que vai querer te mostrar um doce, deixar você com vontade e depois arrancar de você. Só que se eu ando pelo meu ego, se eu ando pelos meus medos, se eu ando pela minha dúvida, eu não vou experimentar. Por quê? Porque Deus não quer fazer? Não, porque a dúvida, o medo, ela não traz sustento. A dúvida, o medo, ela traz escassez, ela traz falta. E quando você anda na escassez, quando você anda na falta, você acha que Deus não cuidou de você lá na frente. Hoje, gente, eu quero que o Espírito Santo ministre no seu coração de uma forma tão grande, tão forte, porque foi isso que ele falou no meu coração. Ele falou, Daisy, aprenda a olhar o seu momento e perceber que eu estou em todos eles e que grandes coisas te aguardam, grandes coisas te esperam. Eu não vou permitir que você e a sua família pereça. Quando você acha que acabou, eu já estou vindo com a solução. Quando você acha é o fim, eu estou vindo com a solução. Por isso, não tire os olhos de mim. Não tire o seu coração de mim. Não tire sua expectativa de mim. Não tire sua esperança de mim. Não tire sua fé de mim. Porque eu não vou permitir que você pereça. E você sabe o quanto que eu sou fiel na sua vida. Eu estou com você. Eu conheço seu coração. E eu sei qual foi o portal que você decidiu atravessar. E o que você deixou para trás para habitar nesse lugar. Então, fique em mim. Permaneça em mim. Que milagres e maravilhas, prodígios vão te seguir. A prosperidade, a abundância vai derramar para sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu. E nem jamais penetrou no coração humano aquilo que eu tenho preparado para você. Ele disse isso para mim e eu estou dizendo isso para você, porque ele fala que todos aqueles que creem em mim têm acesso a essa palavra, têm acesso a essa verdade. E essa verdade não é só para mim, gente, essa verdade é para aquele que crê. Se você hoje está vivendo o extraordinário de Deus, veja o amor dele sobre a sua vida. Deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus se realizar em você. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu sou um projeto dele. Eu fui desenhada por ele. Eu consigo ver o detalhe, o que ele está fazendo, qual é o mover dele, para onde eu vou. A gente precisa ter essa consciência para a gente não levar uma vida de rotina, uma vida de automática. Porque às vezes é isso que a gente faz, a gente vive de uma forma automática, achando que o seu tempo não é precioso aqui na Terra, achando que a sua família não tem valor para Deus, achando que a maneira como você escolheu viver não tem importância no reino.
Gente, que hoje esse portal de infinitas possibilidades se abre para você. Se veja. Se veja. Se veja você que somente está vendo o portal e não atravessou para o outro lado. E se veja você que viu esse portal e já está do outro lado. Existe que milhares e milhares de portal existe. E que a versão que você quiser viver hoje já existe. Você só precisa ver, entender como essa versão se comportaria a partir do momento que você quiser viver ela. Quem você quer ser hoje? O que você quer fazer hoje? E como que você teria que fazer para viver isso? Amém, gente? Sabe que o Espírito Santo de Deus ministra melhor no seu coração. Antes de terminar, eu quero contar uma situação que aconteceu. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou que ela queria muito um emprego. Só que ela sabia do que ela queria trabalhar. Só que ela estava mandando currículo para outra coisa, que não tinha nada a ver com aquilo que ela queria. E eu lembro que quando ela mandou o currículo para esse outro lugar, ela começou a ir trabalhar. Só que ela não se sentia bem, sentia um peso, não conseguia, vira e mexe ficava doente, não se sentia bem. E de repente ela chegou e conversou comigo e falou, olha, Deise, não é disso que eu quero trabalhar. Eu falei, mas você quer trabalhar do quê? Eu quero trabalhar nessa questão aqui, é disso que eu gosto, isso me dá prazer, isso e aquilo. Eu falei, tá, mas se você quer trabalhar disso, por que você tá mandando o currículo para outro lugar? Porque a necessidade, ou medo de alguém que confia em mim não entender, ou de ser julgada e tal, porque eu não estou trabalhando na área que eu quero, eu tenho que trabalhar de qualquer coisa. Falei, você sabia que o seu corpo sente quando você está espremendo ele, quando você está sufocando ele, colocando ele em lugares que não é o que ele gostaria? E isso é um pecado com o Espírito Santo, gente. A gente ferir o nosso corpo. Porque a gente fala muitas vezes ferir em fazer tatuagem, colocar brinco, piercing. Mas espiritualmente, Deus não está falando sobre isso. Ele está falando sobre você forçar o seu corpo a estar em lugares que não é para ele estar. E aí eu lembro que eu falei, então vá, peça a conta desse lugar, faça uma lista de literalmente do que você quer e envia para onde você quer ir. Porque o que você quer existe e está esperando por você. O que você quer está aguardando você. Só que você precisa vestir a versão para começar a trabalhar nesse lugar, a se comportar nesse lugar. E então que hoje isso possa falar com você também. Que às vezes a versão que você quer, que você imagina, que você sonha, não está acontecendo na sua vida, é porque você colocou roupa de outra coisa, vestiu uma versão de outra coisa que o seu corpo não aceita mais. Amém, gente? Então, vista a versão de hoje. O que você quer hoje? Aonde você quer estar? O que você precisa estudar? O que você precisa aprender? O que você precisa deixar de abrir mão para viver esse extraordinário de Deus? Saiba que essa versão já existe. Amém, gente? Que o Espírito Santo de Deus ministra melhor no seu coração. Beijo e até o próximo vídeo.